Olá, amada. Como nós estamos no mês de maio, onde a gente comemora o Dia das Mães, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas meditações a respeito de algumas mães da Bíblia, que são referências, que são modelos para nós, porque os modelos bíblicos são referência para nos ajudar a seguir uma caminhada melhor. E Isabel, ela tem características, ela tem algumas qualidades que mexem muito comigo, que estão lá em Lucas 1, que vai começar dizendo que ela era esposa de Zacarias e ambos eram de linhagem sacerdotal, da descendência de Arão. E como linhagem sacerdotal, eles exerciam um papel na sociedade de maior responsabilidade, por consequência também de maior visibilidade. E só que vai continuar dizendo a história que esse casal, eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Eles eram justos, eles eram tementes a Deus, eles eram obedientes a Deus. E o que eu acho interessante é que vai dizer que ela era justa, ela era obediente, irrepreensível aos olhos de Deus. E eu penso assim, que essa é a maior reputação que uma pessoa deva buscar. Essa é a maior reputação que uma mulher deva buscar diante de Deus, a aprovação divina, o olhar divino. Aquela palavra que diz assim, fazer Deus sorrir. É quando Deus sorrir a nosso respeito, quando Deus se enche de graça a nosso respeito, por olhar para as nossas vidas e ver que nós temos vivido de modo irrepreensível. Ela era justa, e a justiça, ela vai falar a respeito de uma vida correta, uma vida de retidão, sendo justa no que a gente fala, sendo justa no que a gente faz, sendo justa nas nossas decisões, sendo justa com os filhos, sendo justa nos relacionamentos. E o viver em justiça é algo que agrada a Deus. E a justiça, ela é algo excelente, porque a Bíblia vai dizer que a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é vestida, ela é ataviada com justiça. E somente um viver em justiça é que vai atrair os olhos de Deus, o favor de Deus ao nosso respeito, de modo que Ele olha e se enche de alegria, se enche de prazer em nós, por ver que nós vivemos uma vida de justiça, uma vida de retidão. E é ali que vai continuar dizendo ali no versículo que ela era obediente a Deus. Ela era obediente, não só obediente, mas ela era obediente de modo irrepreensível. Eu achei tão interessante isso, porque quando disse que ela não era só obediente, mas que era obediente de modo irrepreensível, vai dizer que toda a conduta dela, todas as ações dela excediam, era algo que excedia o normal, excedia o comum. O que eu penso a respeito disso? Que nesse mundo de hoje tão difícil, tão caótico, tão difícil de se viver, onde a gentileza já é algo que assusta, onde a bondade é algo que assusta, porque a gente está tão acostumado a ver maldade, tão acostumados a ver egoísmo. Então, quando alguém tem atitude de gentileza, quando alguém tem atitude de bondade, quando alguém tem atitudes corretas, a gente acaba que se assusta com essa pessoa e a gente tem um certo distanciamento dessa pessoa. E algumas outras até falam coisas, têm atitudes que não são certas em relação àquela pessoa que é gentil, que é boa, que é correta. Por quê? Porque a gente vive um mundo onde todos os valores têm sido deturpados, onde hoje tem se questionado o que realmente é bom, o que realmente é certo, e às vezes o que é certo passa a ser não certo, e o que é mal acaba sendo normal. Então há uma deturpação de valor, de moralidade muito grande nesse tempo. Então viver em obediência de modo irrepreensível é quando se excede o que realmente é obediência, é quando se excede o que é bom. É quando o pai diz, meu filho, leva esse copo d'água para mim ali e coloca na pia. O filho não somente vai e coloca na pia, mas ele lava, ele seca, ele guarda, ele excedeu o que o pai pediu. O pai pediu algo, mas ele excedeu. Então esse é um exemplo do que é ser obediente de modo irrepreensível diante de Deus. E vai dizer ali que era diante de Deus. E eu acredito que também diante da sociedade por toda a história deles. Mas diante de Deus eles eram irrepreensíveis, porque eles andavam em justiça, eles andavam em obediência, eles andavam em retidão diante de Deus. E é isso que a gente como mãe,
como mulher, a gente deve buscar, porque às vezes a gente fica tão preocupada, tão exacerbada, até mesmo afadigada em ter atitudes que agradem as pessoas, em ter atitudes que chamem a atenção das pessoas para nós, quando na verdade isso não é correto. O que a gente deve buscar é atrair os olhos de Deus, é atrair a atenção de Deus para nós. Quando a gente tem o entendimento que tudo que a gente faz para Deus, para agradar a Ele, a gente começa a buscar uma vida de retidão, a gente começa a viver uma vida de obediência irrepreensível diante de Deus, porque o que importa é se eu vivo para agradar a Deus. E por consequência, todas as minhas atitudes vão ser atitudes baseadas no que Deus pensa e no que Deus quer a respeito da minha vida. Isso é viver em obediência, de modo irrepreensível diante de Deus. Outra coisa que eu acho muito interessante em Isabel é que mesmo com uma vida de retidão, mesmo com uma vida de justiça diante de Deus, mesmo com a aprovação de Deus, ela era estéril. Ela já era de idade, ela já não tinha condições humanas de gerar um filho. O que eu aprendi com essa história de João Batista, que como João Batista já foi profetizado nos profetas anteriores, que ele viria como preparador do caminho de Messias, eu entendi que havia um tempo determinado para João Batista nascer. Havia um tempo, ele nasceu ali juntinho de Jesus, um pouquinho antes de Jesus, meses antes. Então ali a gente entende que havia um propósito para o nascimento de João Batista e que João Batista já tinha sido profetizado. Então, se ela não concebeu até então, é porque ela estava sendo guardada para um propósito. Diante da sociedade, ela era até mesmo humilhada, porque naquela época, uma mulher que não podia ter filho se questionava muito a santidade dessa mulher, se questionava muito se alguém na família dela, alguém na história dela não tinha pecado, ou se até ela mesma não tinha praticado algum pecado por não gerar. As pessoas viam isso como uma consequência do pecado. Só que, na verdade, pela palavra de Deus, a gente entende que se ela ainda não gerou naquele momento, é porque ela estava sendo guardada. O tempo estava certo, já estava escrito o tempo que João Batista viria. E João Batista veio no tempo certo para preparar o caminho de Yeshua. E esse era o propósito de João Batista. A gente sabe que o João Batista ficou no deserto, ouvindo os ensinamentos do próprio Deus, sendo ensinado pelo próprio Deus. Ele viveu uma vida totalmente na contramão de toda a sociedade. Ele tinha o direito ao sacerdócio 2 vezes. Pelo pai e pela mãe, ele poderia estar dentro do templo, mas só que Deus levou ele para o deserto, para ser ensinado pelo próprio Deus e para não se contaminar com a maldade que estava imperando dentro daquele próprio templo. E o Senhor separou João Batista com um propósito excelente, de preparar o caminho para Yeshua. E o que eu acho lindo é que, humanamente, as pessoas olhavam para a história de Isabel e até mesmo ela e achavam que havia algo divino, algo que Deus não se agradava nela e não permitiu que ela gerasse. Só que na verdade não era essa. Ela era uma mulher reta, justa, temente a Deus. E Deus tinha o propósito escrito, com um tempo certo ali guardado para que ela gerasse o grande profeta, João Batista, que foi o maior dos profetas, que recebeu o grande privilégio de preparar o caminho para Yeshua. Então, nós mulheres, se nós nos pegamos diante de alguma situação, nos vemos diante de alguma situação de esterilidade como mãe, esterilidade em algumas áreas de nossas vidas, saiba que é bem provável que você esteja dentro desse tempo guardado, que só vai ser estabelecido no tempo de Deus. Se você é uma mulher justa, se você é uma mulher correta diante de Deus, se Deus olha para você com favor e ainda assim há algo estéril em sua vida, há uma área que está estéril, que está seca em sua vida, totalmente improvável de que vá dar fruto, que virá à luz, aguarde, espera, coloca o teu coração descansando no Senhor, põe a tua alma no travesseiro da graça, porque o Senhor está aguardando esse tempo para que Ele estabeleça o propósito dEle, para que Ele estabeleça a vontade dEle,
porque assim como João Batista não poderia ter vindo antes, ele veio no tempo certo, assim é essa área em sua vida que está estéril. Aguarde, descanse no Senhor, se coloque diante dele para que ele te esclareça melhor o propósito dele e descansa nele para que ele estabeleça esse propósito no tempo certo. Porque diante da sociedade as pessoas podem indagar, olha só, ela é estéril, olha só, isso não vai, isso não acontece, não adianta, por mais que ela tente, ela não consegue frutificar nessa área, ela não consegue produzir nessa área, ela é infrutífera nessa área, isso não vai, isso não acontece. Não importa se é isso que a sociedade diz, o que importa é que Deus se agrada de ti. Se Ele se agrada de ti, Ele tem um propósito para ti. Então, descansa o teu coração no Senhor, porque no tempo certo, Ele estabelecerá a vontade dEle no seu coração. Assim como João Batista nasceu no tempo certo e viveu exatamente o que Deus tinha escrito para que ele vivesse. E outra coisa que eu acho muito interessante é que ali Isabel, ela sendo mulher de um sacerdote e aquela expectativa da sociedade para que ela ficasse grávida não acontecia, e quando aconteceu ela ficou 5 meses em oculta. Eu acho muito interessante que ela escolheu a solicitude. Isabel ficou 5 meses escondida enquanto estava gerando. 5 meses ela se ocultou de todas as pessoas, porque ela disse, esse presente é meu, essa dádiva é minha, o Senhor me deu o presente de gerar. E ela ficou 5 meses oculta sem ninguém saber que ela estava grávida. E eu achei tão interessante porque eu pensei, nossa, uma mulher estéril por anos, sem esperança nenhuma de engravidar. Normalmente a primeira coisa que ela faria era sair gritando para todo mundo, tô grávida, tô grávida. Não, ela se ocultou por 5 meses e ela declarou lá naquele versículo, essa bênção é minha, essa dádiva é minha, o Senhor tirou a minha humilhação. E eu achei interessante que eu vi esse versículo como um prazer, como um contentamento de Isabel. Ela disse, esse presente é meu, eu vou me deleitar desse presente, eu vou viver esse presente. Primeiro eu quero desfrutar desse presente, depois eu compartilho. E eu achei interessante que ela separou esse tempo para ela compartilhar a gestação somente com a família dela, para viver o deleite, viver a contemplação que foi a gravidez na vida dela. E eu não vejo como algo que anteriormente eu tinha visto alguns anos atrás, que ela se ocultou com medo de algum aborto, medo de alguma coisa, não. Ali o versículo vai dizer claramente que ela se ocultou e disse, o Senhor me presenteou. E eu acho lindo que ali eu vi como alguém que separou, que se escondeu em solitude para viver o presente que recebeu, para se sentir prazerosa, para viver a contemplação. E é tão lindo que, refletindo sobre a contemplação, há momentos que Deus nos presenteia com algo que a gente não deve mesmo sair compartilhando, a gente deve primeiro contemplar. A Bíblia vai dizer em Gênesis que quando Deus criou tudo, terminou a tua criação, Ele parou para contemplar, para descansar. O descanso vai dizer o quê? Contemplação. Ele parou para descansar, Ele parou para contemplar e Ele viu que tudo era muito bom. Então, a Isabel, ela teve também essa atitude, ela ficou 5 meses ali escondida, sem ninguém saber que ela estava grávida, porque ela estava contemplando, ela estava tendo prazer, deleite, descanso no presente que Deus deu a ela, que foi a gestação, que foi permitir a ela a bênção de ser mãe. E quem é mãe sabe, e quem realmente desejou durante anos ser mãe, e que quando se vê grávida, sabe o prazer que é a cada dia ver aquela barriga crescendo, a cada dia ver que tem um ser ali se desenvolvendo dentro dela. E então quem é mãe e quem desejou muito tempo ser mãe, sabe o prazer, o deleite que é saber que tem um ser se desenvolvendo dentro de ti, parte de ti se desenvolvendo e que vai vir ao mundo em breve. Então Isabel, ela se ocultou porque ela quis viver uma solitude. A solitude é diferente de solidão. A solitude é quando você escolhe ficar sozinha.
Não é quando te deixam sozinha, é quando você escolhe ficar sozinha para se contemplar, para contemplar outras bênçãos, para se deleitar, para descansar, para viver algo que você olhe para si, olhe para dentro de si mesma, para que você se veja, para que você se descubra. E nessa passagem que diz que Isabel escolheu se ocultar, vai falar de solitude. Ela escolheu ficar sozinha por um tempo, ela escolheu desfrutar da maternidade. Outra coisa que eu acho muito, muito interessante é que ali vai dizer que quando ela teve encontro com Maria, que também já estava concebendo o Salvador, aí a Bíblia vai dizer ali que Isabel, ela logo é tomada do Espírito Santo, ela é plena do Espírito Santo. E eu acho muito lindo que em duas palavras ali, tanto de Maria quanto de Isabel, ambas foram plenas do Espírito Santo. E uma coisa que eu tenho aprendido e que eu acho muito lindo é que a maternidade, para ela ser uma maternidade de acordo com a vontade de Deus, entendendo que nós somos somente um meio de trazer os filhos de Deus ao mundo, um meio de cuidar dos filhos de Deus e depois entregá-los para Deus, nós precisamos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo, numa vida plena do Espírito Santo, porque é uma vida com o Espírito Santo que vai nos conduzir nessa maternidade, porque a maternidade é algo muito difícil, é algo que requer muito esforço, requer muita renúncia, e para que a gente renuncie na medida correta, para que a gente se entregue na medida correta, para que a gente seja eficiente como mãe, para que a gente consiga atingir os objetivos de uma mãe, de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Porque como pessoas nós somos limitadas, nós temos muitos limites, mas é a pessoa do Espírito Santo que vai nos conduzir nessa maternidade, que vai nos ajudar a exercer o nosso papel, a cumprir a nossa missão, porque ser mãe é missão, é uma das principais missões na Terra. Então, o Senhor, Ele quer que a gente seja eficiente, o Senhor quer que a gente seja prudente, o Senhor quer que a gente seja equilibrada, quer que a gente seja sábia. Então, para a gente conseguir viver essa maternidade com essas características, com essas exigências bíblicas, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E Isabel, ela não era só justa, ela não era somente obediente, ela não agradava somente a Deus, não atraía somente os olhares de Deus para ela, mas ela era cheia do Espírito Santo. E é uma vida no Espírito Santo que vai nos conduzir a viver uma maternidade de modo saudável, de modo bíblico. E se João, ele foi até o deserto, ele cumpriu a missão dele, ele cumpriu o propósito dele, é porque ele teve uma mãe, é porque ele teve um pai e uma mãe, ele teve os pais deles, que conseguiram cumprir a missão deles também. Porque para que os filhos se encontrem, os pais precisam se encontrar. Para que os filhos se encontrem dentro da vocação, se encontrem dentro da missão, os pais precisam conduzir esses filhos. E muitos filhos acabam se perdendo no caminho porque os pais não os ajudaram a se encontrar. Muitos filhos acabaram que não encontraram a sua identidade, não encontraram a sua vocação, estão totalmente perdidos, sem rumos, porque os pais não conseguiram dar destinos a esse filho. Porque o destino dos filhos é dever dos pais, tanto do pai quanto da mãe. O pai e a mãe, eles têm o dever e a missão de dar destinos para os seus filhos. E a maternidade é algo simplesmente divino, onde o Senhor confiou a nós, mãe, repartir os nossos sentimentos, repartir os nossos corações, a cada dia ensinando, a cada dia corrigindo, a cada dia nos dando, nos entregando para que esse filho se encontre na vocação, cresça, se desenvolva, amadureça e cumpra a missão, assim como João Batista conseguiu cumprir a dele. Porque se ele conseguiu cumprir a missão e ele conseguiu, foi porque ele teve um pai e uma mãe cheios do Espírito Santo, que ajudaram ele, que incentivaram ele, que o influenciaram, que o disciplinaram, que o corrigiram, que o conduziram a viver uma vida também cheia do Espírito Santo. Pais que oram terão filhos que oram, pais comprometidos terão filhos comprometidos, pais que se entregam em santidade terão filhos comprometidos em santidade.
A gente sabe que há aquele caso, aquele outro que não foi, por um momento se perdeu, mas a verdade é que na maioria das vezes, pais comprometidos vão gerar filhos comprometidos e que o Espírito Santo nos ajude como mãe a nos comprometermos com os nossos filhos e a todos os dias nos rendermos ao Espírito Santo para que ele seja esse professor, para que ele nos ensine, porque ele nos ensinando, nós conseguiremos ensinar os nossos filhos. Eu espero que você tenha entendido um pouco do meu coração, dos meus sentimentos, do meu entendimento a respeito de Isabel, e que a gente consiga também ser como ela, vivermos uma vida de justiça, de obediência irrepreensível, que a gente consiga viver uma vida rendida no Espírito Santo e que a gente consiga aguardar o tempo certo em solitude diante de Deus e que cada momento de solitude seja plenamente vivido e que a gente entenda o tempo certo de todas as coisas e que a gente consiga instruir os nossos filhos de acordo com a vontade do Pai, porque eles não são nossos, eles são de Deus e um dia teremos que prestar contas a Deus de como a gente cuidou deles. Que o Espírito Santo de Deus te direcione melhor, que ele te conduza a um entendimento maior do que esse e que você consiga viver plenamente a sua maternidade. Que Deus te abençoe. Amém.